de 1973. Naquela oportunidade, nós seguimos aquele modelo romano-germânico do Código Buzaide. É verdade, esse código foi magnífico no momento em que chegou, mas ele sofreu excelentes reformas pontuais a partir de 1990, mas essas reformas não foram suficientes para enfrentar esse volume de demandas e esse volume de recursos. Então, é chegada a hora, e é chegada a hora mesmo pelo seguinte: nós tivemos um código belíssimo em 1939, que foi modificado em 73. Fazendo as contas, são 33 anos. Nós tivemos um código belíssimo em 73, que está sendo modificado agora para criar um novo código 37 anos depois. Há uma coerência em termos de defasagem da legislação. A legislação, ela também se desgasta. E mesmo a legislação extravagante, né, ministro, que às vezes tenta se corrigir, olha, vamos alterar e se cria uma lei, isso acaba dificultando até, não para o magistrado que tem acesso a isso, mas para a população, que é o destinatário final. O legislador, ele tem que se preocupar, em primeiro lugar, a lei, mesmo a lei processual, a primeira preocupação dela é o que o senhor bem apontou, para o cidadão compreender que mecanismo que ele tem, qual é o direito que ele tem para se defender, até que limite que o direito... E quando o legislador deixa isso sem nenhuma dúvida e aplica isso, e ouve personagens do porte do senhor, do porte do professor Bedak, Cândido Dinamarca e tantos outros processualistas que a gente poderia passar a tarde inteira falando aqui e não conseguia... E São Paulo é um belíssimo celeiro deles... Mas não é para esses técnicos, né? O legislador ele tem que trabalhar para a população. É verdade. A linguagem que nós devemos falar é uma linguagem para o povo. Hoje, há um movimento universal de simplificação do direito. Então, há autores que escrevem sobre a lei e a sociedade. E nesses escritos você verifica que há uma preocupação de que se simplifique o direito para que o cidadão tenha noção dos direitos que tem, porque quem não sabe os direitos que tem não pode exercê-los em juízo. Então é muito importante que haja essa simplificação e essa vontade política de atender a esses reclamos do povo. Para esse fim, a nossa comissão ela trabalhou em 3 frentes. Nós fizemos reuniões presenciais, recebemos e-mails da comunidade em geral, abrimos um portal para isso, recebemos 600 sugestões da comunidade em geral, recebemos 240 sugestões de audiências públicas realizadas no Brasil inteiro e recebemos 200 sugestões da academia. Então, nós ouvimos a todos e nós temos hoje, digamos assim, uma depuração do que se espera do novo código. Então, digamos assim, o código não é da comissão, o código é da nação brasileira. Tá certo. Doutor, eu vou pedir licença para o senhor, porque nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade com uma verdadeira aula, não de processo civil, de direito civil, mas uma verdadeira aula de cidadania e justiça. E quem nos dá essa aula é o ministro Fux, do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, no bloco anterior abordávamos, aí o senhor falou com muita propriedade, desse engajamento da população, como nunca, se preocupando com a justiça. O senhor até deu um número, 600 e-mails que vieram da população em geral e 200 que vieram da academia. A gente vê quantitativamente essa participação das pessoas procurando fazer valer os direitos, mas melhor que isso, até tentando ajudar criar normas jurídicas, normas às vezes até difíceis de se compreender, quantas pessoas que compulsaram um código de processo civil que a gente imaginava, mas hoje a gente vê o cidadão muito preocupado. Essa aproximação com o cidadão que hoje vê no juiz a sua última esperança, muitas vezes para se fazer valer um direito à saúde, um direito a transporte, um direito à educação. Ele vê no judiciário, olha, os outros poderes falharam e é só ali que eu posso me socorrer. Essa proximidade, você acha que está garantindo uma legitimidade diferenciada para o magistrado?
Nós estamos muito satisfeitos de termos inaugurado no nosso país, porque eu não me recordo de ter presenciado nenhuma lei ser submetida a audiências públicas, notadamente códigos serem submetidos às audiências públicas. Aliás, o que se diz é que os códigos sempre foram impostos de cima para baixo. E nós ficamos muito entusiasmados porque é muito importante que nós ouçamos a comunidade, que é o real destinatário daquilo que nós estamos criando. Nós não estamos criando um código para nós, estamos criando um código para o povo. Esse código tem que ser bom para o juiz, para o advogado, para o professor, esse código tem que ser bom para o país. E é isso que nós estamos levando em consideração. E essa participação popular nos deu essa tranquilidade, porque ela legitimou muitíssimo as nossas... Nós levamos as nossas propostas para o público, nós ouvimos as críticas, colhemos soluções, e a única diferença que há é que a comissão tem uma responsabilidade. O código não é plebiscitário, o código tem que ser elaborado pela comissão, mas a comissão está empreendendo essa tarefa, levando em consideração todas as contribuições que foram levadas à comissão através dessas frentes de trabalho a que eu me referia. Então, isso, evidentemente, que vai democratizar muito mais o processo, e nós temos diversos dispositivos, como cláusulas gerais, porque o código vai ter uma parte geral. Eu acho que todos os códigos são bons, mas eu não posso achar que o código que eu não fiz vai ser melhor que o meu. Eu tenho que ter, no mínimo, dizer que é igual. Pois bem, que eu e a comissão estamos fazendo, o código, como eu disse, da nação brasileira. Então, nós temos ali dispositivos muito interessantes que aproximam o juiz do povo, que o juiz vai ter que ter a preocupação, no momento de aplicar a lei, de verificar que uma parte ela é hipossuficiente tecnicamente. Há litigantes e litigantes. Há litigantes que comparecem a uma audiência munidos de advogados gabaritados, de alto conhecimento jurídico, e a outra parte, às vezes, vai até sozinha. Ela nem sabe como é que ela vai se defender. Nesse momento, o juiz tem que suprir essa hipossuficiência técnica. Nada obstante, há recomendações para que os juízes, ao decidirem, obedeçam os critérios da razoabilidade, atentem para a dignidade da pessoa humana, tenham, digamos assim, uma observância estrita à moralidade administrativa, à eficiência da prestação jurisdicional e a concretização, sempre que possível, dos direitos fundamentais da pessoa humana, que hoje em dia se verifica muito na prática na concessão de remédios, né? Na concessão de providências que cobertura de plano de saúde, que às vezes, naquela letra pequena, às vezes a população mais humilde, como o senhor bem disse, ele contrata um plano de saúde e aí no contrato excluem-se, ele às vezes até não sabe que está excluído e ele tem essa dificuldade o código, ele derrui a ideia do mito da neutralidade do juiz. O juiz nunca pode ser neutro, ele é neutro no sentido de que ele não tem um pensamento pré-concebido para decidir. Mas ele não pode ser neutro a ponto de assistir uma luta entre duas pessoas desiguais. Ele tem que... O resultado do processo não pode ser fruto da incapacidade econômica ou técnica de uma das partes. O processo tem que ter um resultado o mais aproximado possível da verdade e da justiça. Ministro, nesse sentido, das cortes superiores serem indutoras de jurisprudência, repertório para magistrado, você acha que é possível, por exemplo, a gente gravou uma entrevista com o ministro Lewandowski e o gabinete dele com 12 mil processos aguardando lá arquivados na distribuição. Ele falou, Luciano, é uma coisa invencível. Cada janeiro chega a 1.500, eu não sei o que fazer porque é um volume astronômico, enquanto numa Suprema Corte americana... 50 processos. 50 processos por ano. Né? A gente, óbvio que nós não vamos conseguir chegar a esse número de 50 processos, mas não tem que pensar na duração razoável, não tem que ter um número razoável de processos para um ministro do Superior Tribunal de Justiça, porque a tarefa do senhor, a do ministro Lewandowski, são tarefas muito mais complexas do que decidir, olha, eu vou fixar o alimento em R$1.000